Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Param Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomavda Vyaptadhyaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. E nós estamos, no capítulo 3 do Gita, desfrutando, degustando a beleza do Gita, Então, no início do capítulo 3, é um capítulo no qual o Arjuna, ele estava perdendo a paciência com o Lord Krishna e ele falou assim, você para com essa conversa fiada, você parece que está me confundindo, me diga qual é o melhor caminho, se é o da ação ou do conhecimento, Aí, naturalmente, nós vimos que esta é uma resposta que não pode ser apresentada de modo genérico, porque depende das circunstâncias e depende da condição de cada um de nós, Para alguns de nós, o melhor talvez seja as ações, Ações não ações sansáricas, elas amarram o indivíduo no sansara. Nós dizemos ações, de natureza espiritual, que nos elevam, nos preparando para essa compreensão final. Então, para alguns de nós, é melhor nós permanecermos nesta área de sadhana, fundadas em ações, para colher os resultados que precisam ser melhoramentos, purificações, desenvolvimento, maturidade, mais maturidade, etc., etc. Para outras pessoas, elas já sendo pessoas maduras, qualificadas, o melhor caminho é o conhecimento, é a contemplação, e assimilação desses conhecimentos, desses ensinamentos finais dos Upanishads. Naturalmente, não era o caso do Arjuna, mas, naturalmente, nós sabemos que Lord Krishna, sendo um professor de Vedanta, ele, seguindo a nossa tradição, ele apresenta a verdade final, ele apresenta os ensinamentos finais, que são as declarações upanishádicas, que você é livre, sempre foi livre, você é inteiro, pleno, completo, e nada que você possa fazer poderá adicionar ou subtrair alguma coisa da sua natureza pura. Então, esta é a mensagem inicial do Lord Krishna, de modo que Arjuna pudesse compreender a importância de exercer os papéis inerentes a ele, em sua natureza inferior como general do seu exército, Então, nós vimos que o Lord Krishna apresentou o Yani Yoga, antes de mais nada, e depois, neste início do capítulo 3, o Arjuna ele faz essa questão, porque o Lord Krishna começou com o Yani Yoga, depois viu que não funcionou, tentou provocar o Arjuna a agir, a fazer aquilo que era correto, e depois ele mudou de guia, e começou a falar sobre a ação e exaltar o caminho da ação, E aí, no capítulo 3, ele finalmente, depois de ter protestado, de ter acusado o Lord Krishna de estar confundindo a cabeça dele, ele falou, me diga definitivamente qual é o caminho melhor. O Lord Krishna falou, olha, eu não posso responder assim, mas eu posso dizer para você que os dois caminhos existem e não é uma questão de escolher o melhor. Ambos são absolutamente indispensáveis, Então, são compulsórios, ambos são obrigatórios, você tem que passar pelos dois caminhos. E se você não passou ainda pelo caminho da ação, da preparação, você precisa passar. Então, não existe escolha, É o que o Krishna começa a explicar para ele no capítulo 3, não existe escolha. Ele diz, mas existe escolha a respeito do estilo de vida,
O Grihastha, você pode assumir o estilo de vida enganjado no mundo, vivendo no mundo, né, como um chefe de família, ou mãe de uma família, né, e etc., né, provedor, né, trabalhando e contribuindo para a sociedade, ou você pode simplesmente renunciar a este jogo, né, social e dizer assim, não, já fiz isso, eu, dentro de mim não tenho mais nenhuma motivação ou atração por tudo isso, portanto, eu me retiro para estudar, contemplar e, finalmente e definitivamente, assimilar a verdade indicada por esses ensinamentos dos Upanishads, né? Então, são dois caminhos, são dois estilos de vida que são realmente dois, né? Um é aquele que nos ajuda a viver no mundo e, através da nossa interação com o mundo, desenvolver essas qualidades. O outro, uma vez bem qualificado, é de, né, concluir o nosso processo, né, esse processo da alma de cada um de nós que busca, né, esse conhecimento que nos liberta desta densidade dualista, né, sujeito-objeto, né, essa aparente realidade dual entre o experienciador e o experienciado, né? Então, o Krishna vai apresentando isso, né? E ele observa os dois caminhos, né? Os dois ashramas, o Grihastha e o Sannyasa, né? E ele diz que ele não pode dizer para Arjuna qual é o melhor, do mesmo modo que o médico não pode prescrever um remédio a todos os pacientes, né? Porque cada paciente precisa de ser avaliado, né? Pessoalmente, né? Não é o mesmo remédio que resolve para os dois, né? E aqui nós estamos falando de dois remédios, ações dármicas, ações satívicas, ações apropriadas, com o objetivo de purificar a mente, o complexo corpo-mente do indivíduo, né? E a outra que não são ações físicas, não são ações mentais, mas podem ser ditas ações intelectuais, que servem o propósito de assimilar e internalizar este conhecimento livre de qualquer dúvida, né? Então, ele diz que não, a grande maioria tem que passar por as ações, e uma rara exceção aqui e ali, já tendo passado nesta encarnação ou em passadas, né? E ele fala sobre isso. Aí tem esse verso que aqui não aparece nesse arquivo, né? Que fala que, afinal de contas, mesmo que você queira, né, deixar o campo de batalha e fugir, né, para os Himalaias ou para Tiruvannamalai, né, para estudar, se você escolhe a inação, né, você ainda assim não tem nenhuma garantia de libertação, de autoconhecimento, entendeu? A ação não dá garantia nenhuma de autoconhecimento, a inação também não dá garantia nenhuma de autoconhecimento. Esse é um tema importantíssimo dentro do Vedanta, porque, né, nós buscamos a solução desta problemática humana, né, através da ação. Mas depois de um tempo, depois de tantos anos de corre-corre no samsara, a gente observa que não é por aí, né? Aí, muitos de nós, frustrados, nós dizemos, ok, então eu vou buscar a inação. Então, o que é a inação? É parar de correr por aí. Eu vou para a Índia, arrumo um lugarzinho lá onde eu consiga viver por 100, 200 dólares por mês, né? E eu vou viver uma vida extremamente, né, inativa, passiva, né? Porque me parece que esse corre-corre no mundo não dá nenhum resultado que realmente produza a felicidade que eu estou buscando, né? E aí o Krishna começa a apresentar que a inação também não dá nenhuma garantia de sucesso, né? Então, a ação não dá garantia de sucesso, a inação não dá nenhuma garantia de sucesso, né? Aí ele apresenta três motivos, né? O primeiro motivo é que você, quando para de agir, o mundo desaparece, né? Porque você já não está interagindo com o mundo, mas as impressões deixadas pelo mundo na sua psique, né? Na sua mente, permanecem lá, né? Então, o indivíduo, ele deixou o mundo, mas o mundo não deixou ele, porque ele carregou o mundo
dentro de si, a nível mental, né? Então, esta foi a primeira razão que ele apresenta, né? E aí depois ele vai no nível mais profundo, ele diz que, além do mais, mesmo que você queira, né, forjar a inação não é realmente totalmente possível, né? Porque cada pessoa, em sua natureza, né, em suas vasanas, né, sua natureza aparente intrínseca, ela é sob a pressão dos três gunas, né? E os gunas rajásicos, né, aqueles desejos, aquelas situações que ainda precisam ser resolvidas, né, vão ficar fazendo pressão a nível mental e essas vasanas, essas gunas, né, irão levar o indivíduo a uma intensa atividade mental que não o ajudará. Às vezes é melhor permanecer enganjado no mundo, né, e processar, né, essas vasanas, processar esses karmas, de modo que a gente gradualmente vai extraindo a compreensão, o conhecimento, porque somente a compreensão ela vai ter um impacto positivo, né, nessas vasanas rajásicas e tamásicas. A gente precisa de trazer a luz da compreensão para dissipar, né, essas ignorâncias, né, que são configuradas por muitas rajas e tamas, né, desejos e frustrações. Então, a inação não irá produzir essa paz, a ação não produz essa paz, muito embora a ação seja o caminho da preparação da mente, né? Então, essa é a segunda razão, né? Que, além do mais, você não consegue parar, né? Porque dentro de você existe, né? Essas três gunas, e as gunas da ação estarão forçando, né? Impactando, né? Pressionando você, e você vai ficar com muitas atividades mentais. A terceira razão, né? É que ele disse que, além do mais, né? Se você parar de agir, a inação ela não é sinônimo de autoconhecimento e libertação, né? Então, a inação realmente é impossível, e mesmo se você conseguisse a inação, e aí o exemplo mais evidente, né, que não foi apresentado aqui pelo Swamiji, suponhamos que você desenvolva, né, uma vasana por Nirvikalpa Samadhi, né, por Samadhi. E aí você entra em Samadhi, sai de Samadhi, entra em Samadhi. Então, em Samadhi você resolveu o problema da ação física e você resolveu o problema da ação mental, porque no Samadhi, até mesmo as atividades mentais cessam, né? E no Nirvikalpa Samadhi, o observador da não-mente, o observador do não-movimento mental, da não-atividade mental, também desaparece, né? Mas apesar de a gente obter, né, uma inação, né, absoluta através do Nirvikalpa Samadhi, ainda assim, essa inação ela não garante o autoconhecimento e a libertação, né? Porque a libertação é a libertação de qualquer fator sem o qual eu não seja livre, né? E esta libertação obtida pela remoção da ação física e das ações mentais através deste blackout, deste apagão, né, autoinduzido, né? Ela depende de quê? Depende do meu esforço de entrar em samadhi, né? Então, uma resolução, né, que depende de uma ação, ela não pode ser realmente a libertação, porque a libertação é aquilo que é livre de qualquer outro fator, porque esta liberdade é a natureza nossa, né? Então, ela jamais pode ser dependente de ação ou de qualquer outro fator ou circunstância, né? Então, nem mesmo a remoção, né, das ações mentais, né, e intelectuais, ela dá nenhuma garantia ao moksha, né? Como nós sabemos, a gente entra em samadhi ignorante, permanece silenciosamente ignorante e sai daquele estado igualmente ignorante. Ok. Portanto, a terceira razão qual é? A inação é perigosa e, portanto, Arjuna, não pense em fugir
para a floresta e se tornar um sadhu, um sannyasi. Pense na sua vida, em uma vida ativa, porque essa é a sua natureza aparente neste momento, né? Eu falei que as nossas naturezas aparentes, eu falei isso ontem, não é uma configuração sólida, cristalizada e permanente. Elas vão se modificando, muito embora na base, né? Cada Mahatma, cada Yani, ele segue uma certa configuração de mais rajas, mais sattva, um pouco mais tamas, mas isso tudo não é realmente uma coisa cristalizada e sólida, ela vai se modificando. Mas naquele momento a vida de Arjuna era uma vida, né, de muita atividade, né? Imagina ele exercendo o papel de um general do exército, né? Então ele precisa, né, se manter no caminho da ação e abandonar qualquer fantasia de busca pela inação, né? E aí no capítulo, no verso 7, o Lord Krishna começa a apresentar algumas dicas, né? Algumas sadhanas, alguns apontamentos, né? mais práticos, né? De como, né? Como desenvolver, crescer, né? E conseguir, né? E obter este autoconhecimento. Ele diz, uma vez restringido os órgãos, né? Os órgãos dos sentidos, os órgãos do conhecimento, né? Através do controle ou regulação ou disciplina da mente, dos órgãos também, né? Aquele que busca o Karma Yoga, uma vez ele tenha disciplinado os órgãos dos sentidos, né? Aí ele busca o Karma Yoga usando os órgãos da ação. Antes ele regula os órgãos sensoriais, né? Os órgãos de recepção, através do controle desses pensamentos, né? Através da discriminação, e aí ele não foge da ação, muito pelo contrário, ele continua no Karma Yoga, né? Mas só que os seus órgãos de ação e os órgãos de recepção, os órgãos em geral, eles são livres do apego, né? E do apego, da dependência e da problemática do samsara, né? Então, ele é livre de tudo isso, por quê? Porque ele passou pelo processo de preparação, né? Então, qual é, então, este ashrama ideal, né? A ideia... Onde é que eu estou aqui? Então, qual é esse ashrama ideal, né? Nós já vimos, né? A gente tem que permanecer na vida, mas não perdido na vida. A gente tem que permanecer na vida depois de um certo processo de discriminação e disciplina dos órgãos sensoriais, né? E com desenvolvimento do conhecimento do karma e do dharma que nos permite viver de modo discriminativo, né? Interagindo com o mundo, né? Porque este é o caminho do sucesso, é que ele diz, né? Com essa discriminação e com este controle, que é mais uma disciplina, né? Você pode viver livre da problemática do apego, né? E aí o indivíduo, ele cresce, ele se destaca. De acordo com Krishna, né? Arjuna está vivendo o ashrama ideal para ele, né? Porque ele precisa fazer este serviço, né? À sociedade. Então, qual é o serviço que a sociedade esperava dele como o general, né? Do Dharma, né? Ele precisa servir a sociedade. Servir a sociedade é servir ao Dharma, servir ao Dharma é servir ao Ishvara, porque o Dharma são, né, as leis que estruturam e regem este Jagata, né, este campo de interação do Jiva com o seu meio ambiente, né? Então, serviço à sociedade foi colocado aqui. Por quê? Do ponto de vista do Karma Yoga, as ações não são meramente para satisfazer os seus desejos pessoais, as ações são principalmente, né, com o espírito de contribuição e serviço, né? Então, é uma natureza, né, é uma qualidade totalmente diferente. As minhas ações não servem a propósito de preencher, de realizar os meus desejos pessoais, né, e egóicos, né? Não, acima de tudo é que eu possa contribuir, adicionar valor ao campo, né? Deixar um impacto positivo no meu meio ambiente.
Por isso, Arjuna, esteja na sociedade e faça sua contribuição segundo o seu Swadharma, né? Ok. E aí o Swami, ele começa a desenvolver, né, a compreensão, né, das buscas, das 3 buscas humanas, a busca pela segurança, a busca pelos prazeres, satisfações, entretenimento, né, respeito, prestígio, status, fama, né, todas essas coisas, né, que satisfazem o ego humano, né, então é artha kama. E ele diz que com o caminho do Karma Yoga, né, você vai começar a transcender esses desejos, né, mais exclusivos, né, mais focados por arte e karma, e você vai começar a desenvolver o desejo pelo moksha, né, pela observação do Dharma, pelo desenvolvimento desta espírito, desta atitude, né, de contribuir mais e extrair menos, né? Então este é o caminho de todos nós, né, para que a gente possa crescer e desenvolver a maturidade suficiente para o Yana Yoga do Vedanta, né? Ok. Então, as escrituras oferecem a liberdade para realizar ações destinadas pelos desejos, né, de artha e kama, né, seguranças e prazeres sensoriais, né, etc. E já isso é no Grihasta, né? E já o sannyasi ashrama não tem essa possibilidade, né? Ele não tem muito o que fazer. Então, o sannyasa ashrama é desenhado exclusivamente para o indivíduo que deseja moksha, né? Então, é curioso que ele nem colocou satisfazer o desejo por dharma e moksha, né? Existe fundamentalmente 4 buscas humanas. As 2 buscas iniciais são compartilhadas por 100% da humanidade, né? Porque é o desejo por segurança e os prazeres da vida, né? As satisfações, né? Etc. Sensoriais, né? Aí depois tem os outros desejos, que é o desejo por moksha, né? Por dharma, o desejo pela justiça, né? Pelo desenvolvimento pessoal, elevação, né? Pelo amor, né? Pela purificação, né? De tentar se tornar uma alma mais pura, mais equilibrada, né? Então, este é o terceiro valor, o terceiro desejo humano, né? E o último desejo humano, né, é aquele, não, eu transcendi os desejos, né, compulsivos, né, por artha e kama, eu compreendi que não existe realmente segurança naquilo que o samsara oferece como objeto de segurança, né? Eu compreendi que não existe realmente felicidade, paz e prazer nos objetos de prazeres sensoriais, porque, no final das contas, todos eles provam, né, serem vazios de valor intrínseco, né, que, no final, a felicidade, a satisfação e a paz é um estado mental, é um estado de espírito que não vem realmente dos objetos de prazeres sensoriais, né? Então, eu compreendendo tudo isso, eu vou deixando para trás este desejo vinculativo por uma segurança que em realidade não existe e por prazeres que realmente não existem nos objetos de desejo. Então, eu vou me movendo para as buscas de quê? De Dharma e Moksha, né? E aqui ele diz que os sannyasis, aqueles que vão para o sannyasa ashrama, eles se destinam exclusivamente para realizar o desejo moksha, né? Então, o desejo de Dharma é claramente colocado aí como o terceiro desejo humano, que pertence aonde? Ao Karma Yoga, né? Porque o Karma Yoga nada mais é do que a observação, o desenvolvimento do conhecimento e observação do Dharma, de modo que eu possa viver sobre a luz desses princípios e valores dhármicos, né? Então, naturalmente, a busca do Dharma, né, que já transcende, né, aquelas buscas sansáricas, materialísticas de artha kama,
a busca do Dharma é uma busca muito nobre, muito maravilhosa, né? Mas, ainda assim, somente a busca por moksha é que irá finalmente resolver o problema, né, da mente humana, né? Então, por quê? Porque a busca por Dharma, ela, muito embora esteja, né, purificando, preparando, purificando, preparando, purificando, preparando, é ainda assim uma busca pelo melhoramento, que requer determinadas observações, conhecimentos e ações, né, que irão produzindo, né, uma mente melhorada, purificada, né, etc. Mas uma mente 100% purificada, ainda assim, não é garantia absoluta do autoconhecimento e de moksha, né? O autoconhecimento e moksha não é sinônimo de 100% desenvolvimento, né? Ou purificação, ou uma vida banhada por punya. O autoconhecimento depende, sim, né, de um certo punya espiritual, mas o autoconhecimento não é, né, 100% punya, porque punya a gente vai desfrutando, gastando, e na medida que a gente não produz mais punya, a gente vai, né, vai esgotando as nossas poupanças de punya, né? Então, a gente quer se libertar até mesmo da necessidade de ações para produzir melhoramento, né? A gente quer usar as ações dentro do Dharma, dentro da ciência do Karma Yoga para desenvolver a mente, de modo que a gente possa obter o autoconhecimento, aquele conhecimento que já não depende de nenhuma ação, nem mesmo as ações, né, desenhadas para a purificação e o desenvolvimento a nível psicológico e mental, né, e intelectual. Vocês entendem? E para isso, naturalmente, neste verso, né, ele aponta que você precisa de desenvolver uma capacidade de restringir os órgãos de ação, os órgãos, né, os órgãos de conhecimento, de ter uma certa vigilância, né, a sua mente, as suas tendências, né, tudo isso é parte das disciplinas, né, as disciplinas de regulação, né, de controle, né. Então, ele está apresentando a disciplina do controle aqui e a observação do Dharma, né, vivendo como um bom Karma Yoga. Então, é uma sadhana completa que por trás de tudo isso requer o quê? Restringindo os órgãos, né, dos sentidos através do conhecimento. O conhecimento é o exercício da discriminação, você vai discriminando, entendeu? O que me eleva e o que vai me puxar para baixo, né? O que me eleva, como seria o oposto, né? O contrário de elevar é declinar, que me declina, pode ser, né? Eu tenho usado essa expressão, né? Então, aquilo que me eleva ou que me declina. Então, aqui ele estava apresentando isso, né? Dizendo que, no final das contas, você tem que já desenvolver esta discriminação para ser um bom Karma Yoga. Você vai desenvolver a discriminação de um bom Karma Yoga é mais uma discriminação no âmbito do que é dármico e o que é adármico, entendeu? O que é justo, o que é injusto, o que é certo e o que é errado, né? Mas nos dias de hoje as pessoas viajam na maionese, dizem assim, não existe certo e errado, mas vale tudo, né? Não, existe aquilo que é certo, existe aquilo que é errado. Ah, mas quem é que vai definir o que é certo e o que é errado? As escrituras dos Vedas. Elas apresentam, essas escrituras reveladas pelo Lord, apresentam claramente, né, e com uma ciência embasada em pura lógica, né, o que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto, né? Então a gente vai discriminando, né? Inclusive discriminando o fato de que a busca pela segurança e os prazeres, elas não dão o resultado que nós desejamos, né? Então tudo isso é parte de um processo de análise, né? E discernimento, discriminação, conhecimento, né? E o Swami também fala que a discriminação e o controle, a disciplina, não significa repressão e supressão,
né? Significa realmente um processo extremamente inteligente, né? De examinar e observar, né? O que funciona e o que não funciona, tá? O que funciona para quê? Para a minha elevação espiritual, né? Ah, mas a sua elevação espiritual é algo, né? É algo egoísta. Você está pensando só na sua, né, elevação espiritual, né? Muitas pessoas podem dizer, existe uma infinidade de grupos religiosos que estão focados não no desenvolvimento ou elevação espiritual das pessoas, né, que estão ali, mas sim em servir aos outros, né? Mas no Vedanta a gente sabe que a gente só serve os outros na medida que nós nos transformamos. É a nossa transformação que irá produzir um impacto realmente positivo nos outros e produzir ações genuinamente, né, de dedicação aos outros, né, de amor aos outros, de compaixão aos outros. Controlar não é suprimir, controlar é regular. A gente tem que lembrar de um exemplo que o Swamiji apresenta muito frequentemente, é do rio, né? Eu nunca tinha pensado em nada disso antes de eu conhecer o Swamiji, né, e os ensinamentos dele. Os rios são importantíssimos, né? Sempre água do oceano que evapora e condensa, né? Sobe, produz, né? Cai depois, é depositado como neve, ou nos locais onde eles não são depositados como neves, eles vão, né, escorregando imediatamente, formando aqueles rios que retornam para o oceano, né? Então, é um processo cíclico, né? Mas é simplesmente cíclico, no sentido que tudo vem do oceano. Mas só que quando esta água do oceano evapora, ela passa por um processo, né? Uma mudança, né? Que de água salgada ela passa de ser a água doce. E a água salgada não serve para a cultivação, a água doce serve para a cultivação. Então, os seres humanos inteligentes observam aquele fenômeno e dizem, ok, a gente não pode deixar essas águas, né? Que fundamentalmente eram águas salgadas, que agora se tornaram águas doces, a gente não pode deixar isso tudo escorrer para o mar, porque a água do mar não serve nem para saciar a sede humana, essa sede aqui, né? E nem para a cultivação, né? Então, o que eles têm que fazer? Nós temos que criar represas, né? Represas para que essa água não seja voltada totalmente para o oceano, né? Então, a gente vai criar represa. Mas se a gente criar uma represa muito radical, muito agressiva, muito violenta, né? Pode criar muitos danos ambientais, como nós sabemos, né? Então, qual é o segredo? O segredo não é bloquear tudo, não é uma represa, entendeu? Que vai simplesmente, não, essa água aqui é minha e não volta para o oceano, não, porque isso causaria muitos efeitos negativos. Então, é moderação, é regular, é represar com inteligência, de modo que um pouco daquela água possa ser usada lá no Mato Grosso, né, para as nossas produções agrícolas, né? Então, a água aumenta na medida que a gente represa, a pressão vai aumentando, né? E se a gente for reprimindo, suprimindo essa água, ela inundará todas as cidadezinhas locais, né? Então, você, ao mesmo tempo, você tem que, né, regular um pouco dessas águas, porque elas são fundamentais, né, para que a gente possa saciar a nossa sede e para que a gente possa cultivar, né? Então, a regulação da água que nós utilizamos para a agricultura, né, nos últimos não sei quantos milênios, né, essa regulação da água é comparada aqui, né, com a regulação, né, a regulação da mente, a regulação dos órgãos dos sentidos. Você não pode suprimir, né, este mecanismo, né, este instrumento de experiência chamado corpo-mente, porque ele foi criado para interagir, porque é através da interação que nós aprendemos algumas lições e crescemos, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa simplesmente regular, mas sem represar este fluxo energético vital, de tal modo que a gente não tenha mais possibilidade
de extrair essas lições fundamentais de vida, né? Então, é uma questão de que supressão não, regulação, né? Fazer represas dessa energia vital, que se a gente deixá-la solta, ela parte, né? Ela parte sem nenhum controle para o mundo, vai inundar a nossa vida de samsara, conflitos, sensações, emoções, sentimentos negativos, devido à falta de regulação dessa corrente vital de energias que corre através dos canais dos 5 sentidos, né? Então, é tudo uma questão de regular, canalizar as nossas energias vitais. Portanto, Vedanta diz que para não deixar que os órgãos dos sentidos, né, vivam, né, sem nenhum controle, correndo para os seus respectivos objetos, né? Não permita. Isso é excesso, né? E aqui a gente entra no ensinamento a respeito da moderação, né? Regulação e moderação. Porque reprimir não é a solução, né? Você precisa praticar a regulação, a canalização inteligente. E após você ter controlado, canalizado inteligentemente, você deixa os órgãos dos sentidos voltarem para o mundo, mas aí você está livre de quê? Como ele diz aqui neste verso, você está livre do apego, porque o problema é se nós deixamos essa força vital correr para o mundo através desses canais sensoriais e a mente, né? Aí, inevitavelmente, esta força, né, inerte, né, essa força, ela vai com tanta sede, né, que, inevitavelmente, ela vai, né, ser condicionada por um desejo vinculativo que vai produzir um apego, uma dependência e toda a problemática do samsara, né? Então, é um conjunto, né, de compreensões, né, de sadhanas que envolve a disciplina, o controle, a regulação e a discriminação, de tal modo que eu possa realmente fazer parte da vida, mas não sendo prisioneiro dos órgãos dos sentidos que me amarram no samsara de modo muito doloroso, porque eu vou permanecer, né, sofrendo da doença do samsara, né, as frustrações, né, os apegos, as dependências, os medos, as raivas, né, porque eu vou para cima e eu creio que eu quero o que eu queira e que eu, por direito, devo obter tudo que eu tenho, né, que eu quero, né, e aí é uma receita para o nosso declínio espiritual, né? Então, nós temos que combinar todas essas conhecimentos, essas sadhanas, numa única sadhana, que seria, né, mais ou menos simbolizadas aqui como uma vida disciplinada, muito bem regulada, né, de modo que eu possa transitar no samsara livre da doença do samsara, que é, né, movido por tendências vinculativas que produzem o apego, a dependência e tantos outros, né, sentimentos perturbantes, né? Então é isso. Então, o excesso, né? O excesso irá produzir a problemática do samsara e, ao mesmo tempo, sabendo do perigo, né? O perigo, a vida é um perigo monstruoso, né? Viver, né? É um desafio, né? Que requer uma sabedoria, um talento, né? Um equilíbrio, conhecimento, né? Senão a gente acaba preso, né, nesta problemática
mundo do samsara, né? Então, você tem que regular tudo, tem que ser moderado, evitar os excessos, ficar de olho, né? E você precisa do embasamento de todos esses conhecimentos. E, ao mesmo tempo, você sabe que reprimir também não é a solução, né? Reprimir também não é a solução. Então, no final das contas, você precisa praticar o Karma Yoga embasado no conhecimento do Karma, Dharma e nas práticas, né, de Upasana, que nos permitem um certo controle sobre as nossas tendências mais fortes, mais vinculativas, né? Portanto, controle os órgãos dos sentidos utilizando a sua força de vontade e a discriminação, né? Então, isso te permitirá viver uma vida, né, sob a luz da prática do Karma Yoga. Uma pessoa que vive no mundo, que vive ativamente na sociedade, ela precisa adotar o Karma Yoga. Então, a questão agora é, mas o que é esse tal de Karma Yoga, né? O que é Karma Yoga? O que é Karma Yoga? Existem duas palavras, né, que compõem esta sadhana chamada de Karma Yoga, né? Então, karma, literalmente, significa o quê? Significa ação. Naturalmente, a ação, né, traz consigo resultados, repercussões, né, consequências, né? Então, nós temos karma, que é uma ação, né? E yoga. Yoga, ela representa uma determinada atitude ou espírito, né, que depende, né, de muitos conhecimentos a respeito do sistema Ishvara, né? Então, você tem karma, yoga, ações, e essas ações que formam, né, que constituem, que nós chamamos o caminho da ação, né, e seus resultados, que nos permite crescer, essas ações, elas têm que ser feitas em total observação do Dharma. Por isso que não existe karma sem Dharma. Karma são ações adequadas, né, em total observação da estrutura do Dharma, né? Então, o karma são ações, né, que observam o Dharma, né, que não violam o Dharma, são ações adequadas em momentos precisamente devidos, né, que não podem ser simplesmente canceladas através da inação, porque aqueles que colocam mais ação no sistema são sujeitos a mais erros. Mas aí o indivíduo mais tamásico dirá, não, então eu não vou agir muito, não, vou agir o mínimo, né? Mas aí as escrituras, elas voltam e dizem assim, mas você também pode pecar pela inação. A omissão às ações, quando elas são devidas, necessárias, também é um grande problema, né? Irá produzir perturbações enormes, né? Então, o Karma Yoga é indispensável. E o que é esse Karma Yoga? São ações em observação do Dharma, que precisam ser colocadas no campo em seu devido momento, não pode ser um mês depois, né? Ou às vezes nem mesmo um dia depois, né? Não pode ser antes também, né? Tem que ser no seu devido momento. A vida é um fluxo constante de estímulo e resposta, né? Então, essas ações de observação do Dharma, né, e sua tempística, né, elas precisam ser não somente ações adequadas, mas elas precisam do yoga. O yoga aí não é simplesmente a ciência do karma, né, dentro da observação do Dharma, mas é ainda assim uma atitude de dedicação dessas ações ao campo, né? Então, esta dedicação a Deus, essa dedicação a Ishvara, porque o indivíduo começa a desenvolver a visão de que tudo isso, né, esta criação na qual nós vivemos, nada mais é do que a manifestação do Criador. Então, tudo isso é o Criador e tudo isso é estruturado segundo as leis e princípios deste Criador. Eu quero contribuir, eu quero me harmonizar, me conformar a essa estrutura do Dharma, né? E essa ação minha não é somente uma ação dármica, mas ela tem um espírito devocional, um espírito de gratidão, né? De reverência, né? De gratitude, né? E etc. Então, a gente vai entrar agora oficialmente na ciência do Karma Yoga. Esta é apenas uma introdução. Por que o Arjuna deverá adotar o Karma Yoga? E como fazer este Karma Yoga, né?
sem se apegar a nada, que é o que ele aponta neste caminho 7. Se você realmente se prepara, desenvolve, né, discrimina, e você se torna um karma yoga, você não mais se apega ao samsara, né, sem se apegar a nada. Se a gente vê que a gente está, eu estou fazendo karma yoga, mas ainda assim eu me apego e depois eu dou chilique, né? Porque eu não obtive o que eu queria, né? Então, eu não estou realmente praticando, exercendo o Karma Yoga, segundo esta ciência do Karma Yoga, porque não é uma questão só da logística, né, do racional do Karma Yoga. O Karma Yoga só é Karma Yoga quando ele produz esta transformação na atitude do homem, da mulher, né? Então, os frutos do Karma Yoga é a compreensão do racional do Karma Yoga, é a compreensão dos valores do Dharma, mas se tudo isso permanece somente no âmbito teórico, ele não frutifica. E a frutificação do Karma Yoga, do mesmo modo que a gente tem o conhecimento do Jnana Yoga e a frutificação do Jnana Yoga, a frutificação do Karma Yoga é igualmente importante, é o outro lado, né, desta moeda. Você desenvolve o conhecimento intelectual, né, do karma, dharma, né, e até mesmo do Criador, mas se você não desenvolve essa atitude de reverência, de amor, de dedicação, vendo que o mundo é o Criador, né, então você ainda não está colhendo o quê? Não está colhendo os frutos, né, do conhecimento do Karma Dharma Yoga. O fruto do conhecimento do Karma Dharma é o yoga, que é uma transformação da nossa identidade emocional, de tal modo que nós iremos converter as nossas emoções de desejos e medos em dedicação, amor, gratidão e reverência ao Criador, que transcende, né, as emoções de obter o que eu quero ou não obter o que eu não quero, ou obter o que eu não quero. You understand? Então essas emoções, né, essas emoções de desejos e medos, elas precisam ser transcendidas através da internalização do conhecimento do Karma Dharma, que frutifica como essa transformação da nossa personalidade emocional, de tal modo que nós desenvolvemos esta visão, né, vedântica, essa visão, né, de Ishvara, de modo que a gente vê Ishvara em tudo, e a nossa interação com o campo é um constante exercício da gratidão e reverência e amor pela criação, e não simplesmente uma constante, né, demanda, né? Como é que se diz demanda? Como é que se diz demanda? Demanda por aquilo que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, né? E aquilo que eu não quero e que não pode ser, né? Ok. Como adotar, né? Como me tornar um Karma Yoga e viver no mundo, pelo não apegado no mundo, né? Como nós sabemos, para não ser apegado no mundo, né? Um dos ensinamentos do Vedanta e do Karma Yoga, que é indispensável para neutralizar o problema do samsara, é aquela compreensão a respeito do fato de que, sim, as minhas ações são importantes, elas contam, elas precisam ser adequadas com um certo espírito, uma certa atitude positiva, né? Permeadas pela compreensão de que as minhas ações dependem de mim, né? Mas os resultados eu não tenho controle, né? Esta é a chave do Karma Yoga. E a gente só consegue abandonar a fantasia equivocada de que eu tenho controle na medida que a gente já não tem nenhum apego, né, aos resultados. E a gente desenvolve o apego aos resultados na medida que a gente compreende que não tem controle. É sempre cíclico tudo isso, entendeu? Todo esse processo espiritual é cíclico, né, e retroalimentado. Você compreende mais e mais que essas suas ações são dármicas e é melhor não ter expectativa a respeito, e na medida que os resultados vêm e você não sofre, né, as frustrações, você está reforçando, né, cognitivamente que realmente, né, você não tem controle sobre os resultados, né, do campo, né, que é uma equação muito complexa
sob a jurisdição de Ishvara, aquilo que facilita, né, um sistema feito de pura inteligência. Então, deste modo, a gente vai vivendo no mundo sem permanecer apegado às nossas expectativas a respeito do mundo. E envolve, né, um conglomerado de compreensões. É viver com maestria, né? Nenhuma ação ela tem um fim por si próprio. Tudo que nós fazemos é um meio, né? De acordo com as nossas escrituras. As ações de um grihasta, né? De uma pessoa que vive no mundo, não é um fim por si, né? Ela é um meio. Ela é um meio para que a gente possa nos elevar e purificar. Então, o fim da ação, a ação por si não é o fim, e nem mesmo o ganho material daquela ação não é o fim. O fim realmente, que é um fim intermediário, é a nossa elevação, purificação, refinamento, né? Do ponto de vista mental e emocional, psicológico, né? Aí ele dá um exemplo que conseguir um marido, né, ou uma esposa, um companheiro, uma companheira, não é um fim por si, né? Ele não é um fim porque, no final das contas, nada disso é permanente, né? E se eu me apego a eles, né, eu não consigo retê-los, né? Porque ninguém gosta de viver sob o controle do outro, né? Por essa razão, eu devo aprender a superar a minha necessidade, a minha carência, né? Em relação à minha pessoa amada, né? Se eu não cresço, se eu não amadureço, né, eu vou permanecer com esta atitude infantil que irá produzir o apego a tudo e a todos, né? É uma força, né, gerada desta ignorância cósmica, né? E ela irá, sim, me destruir, né? Portanto, eu vivo no mundo de modo regulado, de modo inteligente, de modo sábio, né? Qual é a palavra que ele usou aqui? Com grande maestria, que a vida realmente requer uma maestria monstruosa, né? Com grande maestria, de modo que eu não seja arrebatado, né? Ou que eu não seja quebrado, destruído pelo samsara, né? Então, este conhecimento me permitirá aceitar qualquer que seja o resultado vindo do campo, né? Isso é chamado de vairagya, de despaixão, de não expectativa a respeito do meu destino, a respeito dos dias de amanhã, né? Por quê? Porque o meu objetivo é crescer, né, como um karma yogi, né, qualquer que seja o parabada karma, né? Qualquer coisa que se manifeste em meu meio ambiente. Isso se chama ashkataha, né? Então, a pessoa que segue o Kama Yoga essa palavra difícil em sânscrito, né? Ele se destaca, né? Uma pessoa com vairagya, uma pessoa não apegada. Ele é superior a um sannyasi que escolhe sannyasi sem já ter a maturidade suficiente para ser um Kama Yoga, né? Então, o que é superior? O superior é aquilo que funciona, o superior é aquele que está no seu devido lugar, né, na devida condição necessária, de acordo com o seu processo de crescimento, né? Ok. Portanto, este Karma Yogi é superior a um sannyasi que não tem a maturidade para ser um sannyasi. Se ele não tiver essa maturidade, ele vai estar num ashram sem a possibilidade de transcender, de satisfazer né, e transcender os desejos mundanos, né? Deste modo, ele não se tornará apto ao Vedanta, né? Shravana, Manana e Nididhyasa. Ele está no ashram, e a minha impressão, né, é que a maioria das pessoas que estão nesses ashrams, né, uma grande parte dessas pessoas, talvez, eles não estejam realmente qualificados, né? Eu já ouvi algumas apontamentos, né, por parte de alguns swamis,
que não toda essa gente é realmente ali fazendo o Shravana, Manana, Nididhyasana dos Upanishads, né? Aí ele fala uma passagem, ele conclui, né, antes de nós, né, entrarmos no verso, né? Ele diz que o sannyasa ashrama é maravilhoso, né? Mas somente se a gente tem um amor total pelo Vedanta, né? Então, o que é este amor, né? Este amor intenso, né? Somente se a gente tem esse amor intenso pelo Vedanta. O Vedanta não é Vedanta, né? O Vedanta é um corpo de ensinamento, né? Que nos ajuda a fazer esta autoinvestigação a respeito do eu, né? A respeito daquilo que é a minha real natureza e identidade, né? Então, quando eu estou pronto, quando eu desenvolvi esse mumukshutva, esse desejo ardente para compreender a minha real natureza, né? Este é o desejo por moksha, né? O último desejo, a última busca humana, né? Então, para essas pessoas com o mumukshutva muito bem desenvolvido, o ashrama é maravilhoso, né? A pessoa está pronta, ela tem este desejo único, um desejo que foi queimando os outros desejos, e agora ela tem uma obsessão por isso, e aí ela vai para um ashrama, e esse ashrama vai ser perfeito, o sannyasa ashrama vai ser perfeito para esta pessoa, né? Mas se a pessoa não estiver com esse mumukshutva muito bem desenvolvido, este mesmo sannyasa ashrama será uma tortura, né? Por quê? Porque a pessoa não tem este amor, este desejo firme, né? Ardente, né? Intenso, pela autoinvestigação e o autoconhecimento, né? Portanto, um grihasta é superior a um sannyasi imaturo. Então, qual é o grihasta superior? Depende do nível de maturidade do buscador, né? Um sannyasi imaturo, o sannyasi acha é horrível, né? Mas um sannyasi maduro, né? Ele vai encontrar o sannyasi ashrama, né? A coisa mais adorável, mais maravilhosa do mundo, né? Então, essas passagens aqui, elas vão nos ajudando. Agora nós somos em poucas pessoas, né? Mas eu faço este anúncio para as pessoas que mais tarde poderão ver esse vídeo, né? Aqui é um pouco de publicidade, né? Para a gente ver quem quer ir para a Índia viver como um sannyasi, né? Num dos ashrams do Dayananda ou do Shimayananda, né? Porque esse desejo é ardente, 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 né? Eu estou falando disso, eu fico até com medo de o Marcelo ir embora e me deixar aqui sozinho com este abacaxi do Vedanta Brasil. Ok. O verso não diz: execute ações, aquelas ações obrigatórias, aquelas ações que são inerentes aos seus papéis, né? Que são partes, né, da sua natureza, do seu dharma, né? Que requerem uma resposta adequada, né? Ele diz: execute uma ação dharmica, execute uma ação que é compulsória, nós fomos desenhados para responder aos estímulos, né? Execute aquelas ações necessárias. Por quê? Porque uma ação é superior à inação, né? Então, ele está apresentando que é melhor errar, pecar pela ação, do que pecar pela inação. E por que a gente diz isso? Por que as escrituras sempre dizem isso? Porque através da inação, a gente pode colher o resultado da inação e mais facilmente corrigir as nossas condutas, né? A gente vai agir, a gente vai poder ver o resultado, conectar a ação ao seu resultado, né? E gradualmente, né, a gente vai se corrigindo, né? Vai se redirecionando, né? Mas a inação ela é inferior porque ela não nos permite esse aprendizado mais dinâmico, mais constante, né? A inação ela produz o que eu gosto de chamar de indigestão kármica. É como você vai comendo mal, vai comendo mal, vai comendo mal por um mês, né? Aí depois você está com uma indigestão crônica, né? E você não sabe realmente o que provocou essa indigestão crônica. Por quê? Foi um acúmulo
acúmulo de comidas, né, indiscriminadas, que você foi comendo, 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 agora você sofre indigestão crônica, né? Então, a indigestão kármica, no final das contas, o indivíduo está tão tamásico que, além do mais, existem tantos fatores que contribuíram para essa condição, né, que o indivíduo não consegue mais compreender, né, ou conectar as inações, os momentos de inações com essa indigestão kármica, né? Portanto, a ação ela é superior à inação. Na inação, mesmo a manutenção do corpo não seria possível para você, né? Então, se você, na inação, você diz assim, não vou fazer nada, ok, mas mesmo que você não faça nada, Ishvara está fazendo por você. Parece que você está fazendo, porque eu estou fazendo a digestão, eu estou fazendo a circulação, eu estou cuidando do meu sistema respiratório, né? A gente não faz nada, como a gente sabe, mas Maya engana a gente assume, né, que esses níveis, né, do prana Maya Kosha, as experiências a nível dos pranas, né, a gente fala eu isso, eu aquilo, né, mas a gente não não faz nenhuma digestão, a gente não faz nada disso, né? Mas a gente o que está dizendo aqui que até mesmo a manutenção do corpo mostra você que você não consegue viver sem ação, né? Porque não seria possível o corpo sobreviver sem todas essas ações, né? Então, ele está de novo enfatizando que a vida é uma dinâmica de ações, né, constantes, né, de movimento constante, né? E que você, principalmente no caso do Arjuna, você precisa compreender que a ação, no seu caso, é muito superior à inação, né? Então, é mais ou menos o mesmo conceito, que a total inação é impossível, né? E que a ação é superior, a menos que você tenha transcendido completamente, através de muita sabedoria, né? De muita maestria, você tenha transcendido até mesmo a necessidade de agir, né? O karma tem que estar favorável, né? A sua estrutura de vida, né? E você precisa estar livre de desejos por ação, porque se o indivíduo tem desejos pelo mundo, mas ainda assim escolhe a inação, então essa inação vai ser uma inação tóxica, né? Então o indivíduo tem que estar tão puro, tem que estar tão sábio, que não existe nem mesmo possibilidade de toxicidade em nenhuma das minhas inações. Qual seria a toxicidade por inação? Amanhã, depois vou fazer isso, depois. Aí você vai acumulando omissões, né, de ações, aí quando você vê, você está numa condição de congestão, indigestão kármica, né? Então, ressaltando o fato de que, a menos que o indivíduo seja extremamente sábio, né, a ação é sempre superior à inação. Ok. No verso anterior, Krishna disse que Karma Yoga é ideal, e é melhor e ideal para a grande maioria, mas, invariavelmente, as escrituras apresentam alguns casos que são exceções, né? Então, existem exceções que nos permitem, né, admitir que não, algumas pessoas elas podem pular diretamente para o Sannyasa Ashrama, né? Mas exceção é exceção, exceção não é regra geral, e como o Swamiji frequentemente diz, é melhor a gente não imaginar que nós somos do partido das exceções, é melhor a gente imaginar que nós somos do partido da regra geral, né? Porque se depois a gente descobre que nós somos realmente parte das exceções, eu pensei que eu tivesse que, né, ficar envolvido no mundo, mas agora eu descobri não, né? Então, é um erro bom, né? Agora, o erro realmente nocivo é você se colocar a nível de uma exceção sem realmente produzir, se possuir as qualidades excepcionais, né, de uma pessoa extremamente sábia e madura, né, e ficar o quê? Se iludindo, né? Iludindo, porque o ego ele adora se iludir, o ego adora imaginar, né, ideias que construam uma autoimagem, né, que ele gostaria de ser, né? Não, eu sou extremamente qualificado, né? Eu sou extremamente maduro, portanto eu vou pular
o karma, dharma, upasana, todas essas coisas, e eu vou para o caminho direto, tão oferecido em nossa sociedade. A gente vive na era instantânea, né? E as pessoas querem iluminação instantânea, né? Realização instantânea. Então, essas noções do caminho direto vendem, né? Que nem pipoca fora do cinema, né? Inclusive, alguns desses assim ditos professores sem um ensinamento completo, né? Eles estão por aí, né, um grande número de seguidores, né, muitos deles com legenda em português, etc., que vem ali. As pessoas não querem realmente, primeiro, reconhecer que eu preciso fazer um pouco de trabalho básico, né, e vai levar o tempo que vai levar, né, aí as pessoas preferem se iludir. Ok. Então, o Ramana Maharshi, ele não passou pelo Karma Yoga porque ele já estava preparado para o Jnana Yoga. Ele estava preparado porque ele já passou pelo Karma Yoga, porque o Karma Yoga é compulsório. Não, ele já passou pelo Karma Yoga. Não existe ninguém, não existe nenhum ser humano que não tenha passado pelo processo, né, espiritual, religioso, que permite o desenvolvimento desta maturidade. Se ele já nasce maduro, é porque ele já passou por todas essas experiências, né, em vidas passadas que permitiram a ele um nascimento nobre, um nascimento elevado, né? A lei que rege aqui é sempre essa lei, uma lei de méritos, né? Nada ocorre por acaso, né? Se o crescimento, a elevação, a realização, a iluminação fosse como uma loteria, né, ninguém levantaria de casa para fazer o trabalho, por qualquer trabalho que seja, né? Porque a pessoa ia dizer, eu não tenho nenhum controle, tudo é uma loteria. Se eu tiver que ficar rico, né, materialmente ou espiritualmente, Ishvara vai me mandar uma graça fulminante através de um desses gurus, né, dos prem-prems e babás da vida, né? Ou simplesmente o cara ele vai ficar esperando ganhar um bilhete da loteria, né, se a ambição do indivíduo for meramente material. Eu fico impressionado. Sempre que eu vou retirar dinheiro na Caixa Econômica, eu vejo toda aquela gente pobre do interior de Goiás gastando dinheiro, comprando bilhete, quase todo mundo. E a menina me diz, vai comprar hoje? Eu falo, não compro. Você esqueceu que eu não compro? Não gasto dinheiro com essas coisas? Isso aí é imposto enrustido, né? Mas a população, né, em geral, elas querem esses resultados magicamente instantâneos, né? Ok. Assim, este capítulo, o terceiro capítulo, é famoso, ele é muito conhecido por ser o foco principal, o capítulo 3, né? O foco dele é o Karma Yoga. Por causa desta sessão em particular, este capítulo é chamado capítulo Karma Yoga, o capítulo 3. A parte a seguir é, sem dúvida, a parte mais importante deste capítulo 3. Ok. Ele diz aqui, como eu disse, muitas vezes Krishna evoca o ensinamento do Gita apenas baseado no ensinamento védico. Krishna não tem nada de novo a oferecer, só apresenta o antigo ensinamento védico numa forma moderna, porque comparado aos tempos dos Vedas, o Gita, que dizem foi escrito, né, ou foi ensinado, né, como um Purana, 2.500 anos atrás, mais ou menos, ele é considerado moderno, atual, né? Comparado com a era védica, né? Então, o Gita não apresenta, o Bhagavad Gita não apresenta nada de novo, porque os ensinamentos são todos eles baseados nos ensinamentos védicos, né? Mas foi uma forma atualizada e continua atualizado. E foi desenhado também porque as pessoas, né, elas precisavam de algo mais atraente, assim dizem, né, e mais sumarizado, mais compactado, né? Okay.
Então, tudo isso para dizer que o próprio Veda sempre falou sobre o Karma Yoga na seção chamada Karma Kanda, né? E há um famoso mantra que ocorre no Brihadaranya Upanishad e no Ishwaraya, Ishvasya Upanishad, que é a base deste terceiro capítulo. Olha que bacana. Nós temos tanto material, né? Se a gente conseguir viver outros 10 anos, imagina quantos desses materiais a gente vai poder, né, degustar, né, curtir, né? Ele está dizendo que o Karma Yoga, né, ele vem dos Vedas, né? E os Vedas concluem com os Upanishads, né? E existem Upanishads, né, que desdobram claramente esses ensinamentos que nós chamamos de Karma Dharma Yoga, né? Então, esses ensinamentos são encontrados no Brihadaranya Upanishad e no Ishvasya Upanishad. Então, desses ensinamentos foram extraídos este terceiro capítulo do Bhagavad Gita, né? No eu não sei como dizer, eu não lembro de ter ouvido essa palavra do Swami. Agora que tem esses materiais compilados, né, como esse aqui, né? Antes eu tinha que ficar ouvindo os áudios dele, aí eu podia pescar um pouco as pronúncias, né? Mas agora nós temos a facilidade de todo esse material printed, né, impresso, e aí eu fico sem saber como pronunciar algumas palavras, né? Então, neste Upanishad, né, e no outro também, o Brihadaranyaka, O professor, só um minuto. Eu acho que é Ishavasya, porque o S ele é pronunciado como CH, né? Ishavasya. Isha como Ishvara, Ishavatya. Muito obrigado. É isso mesmo, Ishavatya. Eu nunca tinha ouvido falar deste Upanishad. Então, ele não deve estar lá entre os 10 Upanishads mais populares, né? Então, eles formam a base do Karma Yoga do Gita, e Krishna também o faz com base nisso. Então, o que é o Karma Yoga? Primeiramente, eu vou discutir o Karma Yoga. Posteriormente, nós iremos para os versos propriamente ditos, né, aqui do Bhagavad Gita. Primeiro, agora ele vai contextualizar, explicando o que é o Karma Yoga, né? Eu não sei, eu fico até mesmo, né, excitado de saber que o Swami vai explicar o Karma Yoga agora de um outro ângulo, tomando como base esses dois Upanishads, né, que sempre apresentaram, né, os ensinamentos do Karma Yoga, né? Eu já citei brevemente no segundo capítulo, e você deve se lembrar, eu disse que Karma Yoga consiste em dois aspectos, né, duas porções. Uma é sobre o karma, e a outra é sobre yoga. Karma é uma palavra, e yoga é uma outra palavra. Karma significa uma ação adequada, né? Então, um dos critérios será para que o karma yoga, a ação, deve ser uma ação adequada. Isso nos leva a um questionamento. O que é uma ação adequada, né? Que deve ser uma ação em seu devido momento, né? Em seu tempo justo também, né? Então, o que é uma ação adequada em seu devido momento, né? E o que é, né, essa ação, né? Nós veremos mais tarde, mas aqui eu quero simplesmente, né, apontar que karma significa ação, mas não é uma ação qualquer, não é uma ação egóica, não é uma ação estúpida ou idiótica, mas é uma ação sábia, uma ação apropriada, uma ação, né, em observação do Dharma. A segunda parte do Karma Yoga é definido pela palavra yoga. A palavra yoga significa o quê? Uma determinada atitude adequada, né? Como eu havia já antecipado. Em relação a quê? Significa que a direção da ação
e não apenas a ação, igualmente para o resultado da ação. Então, a palavra yoga significa uma atitude adequada. Em relação a quê? Em relação à ação, não apenas a ação, né? Então, qual é o objetivo de uma ação, né, com um espírito adequado, né? Então, uma ação, se ela for colocada no campo como um bom karma, um karma adequado, né? Um karma dharmico, né? E ela vai ter um certo fim por ela mesma, né? Mas ainda assim, se ela for uma ação karma yogi, né? Então ela vai ter um espírito, uma atitude, né? Adequada também. Então a ação ela produz um resultado invariavelmente, né? Mas a atitude que permeia essa ação irá produzir um outro resultado. E esse outro resultado não é realmente o resultado prático, né? O resultado direto da ação, não é o ganho direto. Qual é esse resultado, né? Não se limita somente à ação e resultado, mas ela vai além, é algo mais importante. Então, essa atitude, né, em relação à ação e esse resultado, é chamado de yoga. Por que é yoga? Porque ela produz um resultado que não é o ganho direto do resultado, né, como ganho prático, físico, material, mas é o meu crescimento interior, que é o ganho mais importante, que é o foco número 1 de todo o Karma Yoga, né? Então, vamos observar cada um desses segmentos, né? Sem que o professor Arlindo comece a pular para frente, como ele costuma fazer, né? O Swamiji gosta de devagarzinho, né? As escrituras dividem a ação em 3 tipos, né? Então, nós temos 3 tipos de ação, segundo esses Upanishads. É uma ação satívica, né? Satvika karma, rajasam karma e tamasam karma. Karma satívico é a melhor de todas as ações, né? As ações satívicas é a melhor de todas as ações, né? Sendo a parte ideal do Karma Yoga, né? Então, o Karma Yoga, ele requer uma mente mais satívica, né? Que essa ação, ela deve ser fundamentalmente uma ação satívica. O Karma Rajásico é um karma que não é, assim, o melhor karma possível. Ele é apenas, né? Ok, é medíocre, né? Ele é simplesmente aceitável, né? Mas ele não é uma ação ideal, né, para quem é um yogi, né? O que é o yogi? O yogi é aquele que faz um esforço, mesmo através de ações aparentemente mundanas, mas com o objetivo de desenvolver-se pessoalmente, crescer, não materialmente, mas crescer espiritualmente, né, mentalmente, emocionalmente, né? Essa sabedoria, né, esse equilíbrio, esta força, né? Então, esse é a yoga do Karma Yoga. Então, uma é uma ação, né, satívica, ela é muito elevada, ela é a superior a todas, né, ideal para o Karma Yoga. A Rajasa é apenas uma ação que irá produzir como resultado, né, alguns ganhos pessoais, materiais. Ela é considerada medíocre, né? Por que ela é considerada medíocre? Porque ela não produz aquilo que é o valor mais importante. Qual é o valor mais importante? O meu crescimento, a minha elevação, a minha purificação, né? O meu refinamento. Então, eu quero crescer interiormente e o crescimento exterior, que é o crescimento material, né? Propriedades, fama, prestígio, posição social, status, né? Tudo aquilo ali, né? Segurança, né? Dinheiro no banco. Então, isso tudo torna-se secundário, porque o objetivo do Karma Yoga é o quê? A preparação e a libertação através de moksha, né, do autoconhecimento. E ele sabe que existe um objetivo, uma destinação intermediária, que é esta purificação, uma maturidade espiritual, né, um desenvolvimento de determinadas qualificações, né? Então, sabendo que existe um valor superior à fama, prestígio, né, riquezas, status, essas coisas, existe algo superior, então eu sei, isso aqui é o meu objetivo, esse objetivo é chamado Dharma, é chamado de desenvolvimento dessas qualificações, né?
E este é o yoga do Karma Yoga, né? O karma do Karma Yoga é o quê? É uma ação em observação do Dharma, mas ela pode ser uma ação em observação do Dharma para ganho material para mim e para minha família, né? Então, eu sou um Karma Yoga? Eu sou um Karma Yoga. Por quê? Porque eu observo o Dharma, eu quebro as leis, as minhas ações, elas visam esse ganho, esse crescimento, né, material, né, de segurança, se me permita, né, os prazeres, o status, mas eu paro ali, né, eu paro ali. Eu não compreendi um valor superior, que é o valor, né, que de um ganho, né, interno, interior, que me faz realmente um yogi, um karma yogi. O yogi é aquele que busca este ganho, entendeu? Fazendo ações que inevitavelmente podem produzir ganhos materiais também, mas aqueles são secundários. O meu foco é o ganho, porque agora eu não sou um karmi espiritual religioso, eu sou um karmi yogi religioso espiritual. Qual é a diferença agora? O meu objetivo é o ganho interior, não o ganho exterior. Não é uma casa nova, não é um marido novo, não é isso, não é aquilo, não é status, não é poder, né? É simplesmente o quê? O meu desenvolvimento, o meu crescimento espiritual, pessoal, né? Então, isso é o que faz do um Karma Yogi realmente um yogi, né? A gente precisa compreender de que modo o Karma Yogi, que é aquele que vive no mundo, interagindo com o mundo, por que que eles dizem que ele é um yogi, né? Por que que eles dizem que ele é um yogi? Porque as ações deles, aparentemente mundanas, não são ações mundanas, entendeu? São ações religiosas e espirituais visando o quê? A sua elevação espiritual, entendeu? Por isso que ele é um yogi, né? Ele coloca ações com o objetivo de seu crescimento espiritual, não para ganho material. E as ações tamásicas, naturalmente, são as piores. Por quê? Qual é a característica principal de uma ação tamásica? É uma ação que busca resultados materiais mundanos, mas busca sem observar o Dharma, que é a ação da maioria dos políticos do mundo, principalmente da maioria dos políticos brasileiros, né? Coloquem ações com o objetivo de ganhos materiais, né? Sem nenhuma observação do Dharma, né? Então, as ações, né? As ações tamásicas são aquelas que destroem os indivíduos, né? Então, as pessoas que não compreendem essa ciência, né, do processo, né, de purificação e elevação do ser humano, né, eles acabam pensando que o crime compensa. Não, não, mas o que você está dizendo? Os caras têm milhões, bilhões, né? Eles não observam o Dharma, eles trapaceiam, mentem, enganam e até mesmo roubam, mas eles estão desfrutando de um punha maravilhoso, porque eles têm jatos particulares, eles têm todos os prazeres, né, sensoriais disponíveis a eles, estão paralisados em Artha Kama, entendeu? E eles estão buscando Artha Kama de modo adármico, violando, né, trapaceando, mentindo, roubando. Então, não pense que essa gente, entendeu? Ela realmente desfruta de punha, ela desfruta de papa, porque mesmo que elas sejam milionárias e não sejam pegas e levadas para uma prisão perpétua, entendeu? Ainda assim, elas não conseguem ser felizes nem por um momento de suas vidas, porque as ações tamásicas, literalmente, destroem o indivíduo por dentro, entendeu? Destroem o corpo sutil, né? E as funções do corpo sutil do indivíduo. Ele vive uma vida totalmente, né, perturbada, né? E qual é a perturbação, né, mais frequente desses violadores do Dharma, né? Uma delas é o medo de ser exposto, pego, né, e destruído, sem dizer que a mente do indivíduo, mesmo que ele não seja exposto, pego e destruído, ela foi destruída através da constante, né, perturbação dessas ações em violação ao Dharma, que gradualmente vão destruir esse instrumento primário de experiência, né, tornando
uma pessoa realmente, né, acabada, né? Então, essas ações tamásicas é o tipo de ação pior possível, porque nem a observação do Dharma é feita. Você compreende isso, Alexandre? Por isso, de acordo com as escrituras, a vida de um Karma Yogi deve ser baseada em ações satívicas, enquanto as ações rajásicas devem ser controladas, devem ser proporcionalmente menores, e as ações tamásicas são proibidas. As ações em violação ao Dharma para um buscador, né, desta elevação espiritual, um buscador do autoconhecimento, são proibidas, elas devem ser reduzidas a zero, ou realmente a minimamente, né, ocorrentes em momentos de descuido, porque todos nós somos suscetíveis a uns escorregões aqui e ali, né? Mas deve ser reduzida ao mínimo possível, né? Aquelas relações em violação do Dharma, né? Violações existem, né? Aquelas violações monstruosas, existem as violações pequenininhas, né? Qualquer violação irá criar um papa espiritual, né? Resultados negativos, mesmo que ele não se manifeste fisicamente no campo, mesmo que o indivíduo não seja visto como tendo violado o Dharma, mas ainda assim irá produzir desconforto interior no indivíduo, porque eu cometi um ato realmente inapropriado. Você compreende, Luciano? Então, a próxima pergunta, então, é o que é esta ação satírica? Eu quero só ação satírica, né? Então, todos nós queremos ações satíricas, né? E agora a gente vai observar, compreender melhor o que é uma ação satírica, né? A gente, na verdade, vai examinar todas as três ações, né? Para entendê-las ainda mais claramente do que nós já compreendemos. Nós falamos sobre esses pontos dos ensinamentos frequentemente, nós ouvimos durante o nosso último estudo do Gita, né? E aqui nós vamos ter a possibilidade de analisá-los ainda mais minuciosamente, né? Para obter uma total clareza dessas ações e de suas consequências, né? A primeira é a ação satírica. Em linguagem simples, o que nós traduzimos uma ação satírica como qualquer ação em que as pessoas no campo sejam beneficiadas. Quanto mais benefício eu coloco no campo, através das minhas ações, mais satírica. Então, como é que eu vou medir o quanto satírica ela é a minha ação? Quanto mais ela impacta positivo o meu meio ambiente, entendeu? Então, o que é uma ação satírica é que vai impactar positivamente o máximo de pessoas e o máximo de seres, né, e até mesmo o nosso meio ambiente, tudo, né, vai receber um impacto positivo, né? E aí ele diz, mas então é uma ação altruísta, né, que o benefício é somente para o campo e nenhum benefício para mim. Aí o Swami explica, não, você também pode desfrutar deste benefício, né? Você, assim como, né, o campo, as outras pessoas virão desfrutar do benefício, você também irá receber um benefício. Mas este benefício não deve vir, né, para mim, mas igualmente destinado ao maior número de pessoas e seres no campo dármico, né? Então, sim, eu não tenho nenhum problema de receber o benefício, porque nós vivemos dentro do âmbito do campo. Se o campo for positivado, eu vou ser beneficiado por um campo mais positivo. Se o campo for negativado, eu vou ser impactado negativamente também, né? Então, é inevitável que uma ação satírica, que vai beneficiar o maior número de seres no nosso meio ambiente, irá me beneficiar também positivamente. Mas esse benefício, né, não é o meu objetivo primário. O meu objetivo primário é impactar tudo e todos, sabendo que, naturalmente, eu também vou ser impactado. E, naturalmente, uma ação desta natureza não é uma ação realmente voltada, principalmente,
para o ganho material, né? Muito embora são ações que, né, para as pessoas que vivem no mundo dos negócios, economia, trabalho, são ações que vão produzir mais prosperidade, né? Como é que eu posso produzir prosperidade para mim sem que essa prosperidade transborde para os outros, né? Então, os problemas de todas as estruturas, né, políticas e sociais, né, o problema de distribuir as rendas, a riqueza entre as populações, né? Então, tudo isso a gente resolve através da compreensão do Karma Yoga, né? Então, se o indivíduo ele realmente ele se transformou, ele não é contra a prosperidade, o conforto, né? Mas ele não quer só para ele, né? Então, não tem problema você até mesmo colher os resultados materiais, desde que você colha uma pequena fração, você vai colher não 90%, entendeu? E passar 10 ou 5% para os centenas ou milhares de empregados que você tem, né? Você vai querer o quê? Você vai querer dividir de modo mais justo, entendeu? Esse sentimento dármico é alguma coisa inerente a algumas pessoas mais purificadas. Eu sem nenhum, sem nenhuma objetivo, né, de me exaltar, de me elevar, eu sempre tive isso dentro de mim. As pessoas às vezes ficavam meio assim, entendeu? Quando eu abri o restaurante nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu observava é assim, eu tenho que fazer esses empregados, principalmente os meus empregados chaves, se sentirem parte disso, porque é o benefício de todos nós. E eu quero que eles recebam salários e gratificações que façam deles quase como sócios, entendeu? Porque você tem que distribuir, né? Você tem que. Não é a questão de dizer assim, 90% para mim, 10% para ele. Não, entendeu? Vamos distribuir de modo que eu fique com uma parte, mas que todos se beneficiem também, né, desse ganho material, né, desse ganho, né, desse bem-estar, né, de prosperidade e de ganho material. Então, o benefício ele não deve vir só para mim, mas deve ser distribuído entre os outros, né? Ao maior número de pessoas. Do mesmo modo que um homem de negócios, ao obter muito lucro, ele desfruta do benefício. Ele, igualmente, ele deve compartilhar uma boa parte dessa riqueza, a maior parte dessa riqueza, se ele quiser realmente crescer espiritualmente, né? Ele vai realmente distribuir. Imagina o cara que tem aí, né, milhões ou bilhões de dólares, né, explorando, né, todo mundo que trabalha para ele, né? Uma crueldade, né? Uma crueldade. O que o cara vai fazer com todo esse dinheiro? Esse dinheiro não significa nada para ele. Poderia estar, né, produzindo, né, conforto, justiça, né, prosperidade, dignidade a milhares de pessoas, né, das populações, né? Mas não, eles acumulam para eles, né? É uma ignorância alucinante, toda ela, né? Devido a esta ignorância espiritual, né? Valores mal atribuídos. Eu coloco valor na minha riqueza. Eu quero ter, né, 5 milhões, não. 100 milhões, não. Eu quero ter 1 bilhão de dólares e agora eu quero ter 100 bilhões de dólares e agora tem um corre-corre para ver quem é que vai ser o primeiro trilionário deste planeta, né? É uma materialização da ignorância, né? Que vai produzindo sempre mais este sequestro dos bens do planeta, né? Distribuindo eles, não distribuindo, mas concentrando na mão desses super bilionários que corresponde a muito menos do que 1% da população mundial, né? Então, tudo isso é com base nesta ignorância. Um homem de negócio, ele não é criticado pelos Vedas, ele não é criticado pelo Vedanta, mas ele deve compartilhar, né, uma boa parte, se não a maior parte da sua riqueza com a sociedade. Quando uma pessoa compartilha a sua riqueza com a sociedade, até mesmo nós, sannyasis, né, que fazemos um outro tipo de trabalho, nós abençoaremos estes homens de negócios como pessoas religiosas e espirituais.
porque eles têm um dom de ganhar dinheiro, um dom de produzir riqueza, um dom de desenvolver a economia, mas ainda assim eles mantiveram um espírito de yoga, de compartilhar a maior parte da riqueza com todos, inclusive com os ashrams, né? E a gente vai abençoar eles de tal modo que eles vão ganhar ainda mais. Eles ganham aquilo que eles ganham, e distribuindo e compartilhando, eles vão ganhar a admiração até mesmo dos sannyasis, né? Eles beneficiaram até mesmo os ashrams. Assim, todos irão abençoar esses homens de negócio. E ele obterá sempre mais lucro, lucro material e o lucro, né? O punya, né? Interior. Se alguém disser que eu quero ganhar muito dinheiro, está errado? Não, ele está dizendo assim, se alguém disser que eu não digo a você que ganhar muito dinheiro está errado, não necessariamente. Eu jamais digo que ganhar dinheiro é errado, pois obter muito dinheiro pode ser bom, desde que eu doe muito dinheiro também, né? Afinal de contas, qual é o propósito? Se o seu Dharma, né, é aquele de produzir, né, riqueza, né, desenvolver a economia, de modo que as pessoas podem sair do nível da pobreza miserável, obter bons salários, né, e viverem mais dignamente, isso pode ser uma contribuição monstruosa. Mas não se eu começar a mudar minhas fábricas, né, para a China e depois para a Índia, depois para o Bangladesh, porque ali eu posso obter mão de obra a menos de $1 por dia, né? Então, isso é escravismo, realmente, isso é ignorância total, né? Portanto, não é errado querer ganhar dinheiro, né? Desde que eu seja, né, um compartilhador, né? Eu obtenha a bênção da sociedade. A sociedade abençoa essas pessoas, entendeu? Se você quiser aproveitar esse dinheiro somente para você, né, ninguém irá te apreciar, ninguém irá te abençoar, né, ninguém irá te admirar, né? Verão você sempre como mais um capitalista extremamente egoísta que escraviza as massas, né? Portanto, uma ação satívica, um karma satívico, é uma ação na qual os beneficiários são muitos, né? São o máximo possível. E desta forma, nós o chamamos de niskama karma, ou seja, são karmas cujo o interesse é do coletivo, não simplesmente, exclusivamente pessoal. Agora, a curiosidade de tudo isso, né, é que existem essas sabedorias, existem esses conhecimentos sem início dos Vedas que apontam para a natureza de karmas, ações dármicas, ações santíficas, que são instrumentalizadas, entendeu? Até mesmo pelos políticos mais adármicos e corruptos. Se a gente for olhar nos dias de hoje quais são os planos da elite, elas são todas elas coloridas por essa noção, né, de coletivismo. A gente vai ter que fazer isso para o bem do todo, mas a instrumentalização, entendeu? Instrumentalização de ensinamentos muitos, né, muitos sábios, mas, mais uma vez, para enganar e explorar as massas. Este é o mundo que a gente vive, o Kali Yuga, né? Instrumentalização até mesmo dos ensinamentos védicos vedânticos. Né? Então, a gente para por aqui. Om Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado, Lorde. Obrigado a vocês. Né? O importante é a qualidade, não é a quantidade. Nós somos poucos, mas estamos, né, muito bem focados. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar,
foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.